tá. Eu acerto. Ok? A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui na Catedral Menorá, Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e mais uma noite especial que o Senhor tem nos concedido a vida, o sustento e a oportunidade de poder levar aos corações de todos os irmãos que estão nos ouvindo e aqueles que ainda irão ouvir depois do culto. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações nesta oportunidade. Como sempre, nós iniciamos nosso trabalho com uma oração. Eu gostaria que você orasse comigo aí na sua casa para Deus nos abençoar e nos visitar de uma forma gloriosa nesta noite. Meu Deus e meu Pai, ó Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, agradecidos, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui nesta casa, Senhor, para falar a Tua palavra aos Teus filhos, Senhor, a todos aqueles que estão sintonizados neste momento e aqueles que irão se sintonizar mais tarde. Que o Senhor venha abençoar este trabalho, este culto, que o Senhor venha presidir, venha nos conduzir com graça, com sabedoria, com o poder do Teu Espírito Santo, para que essa palavra possa chegar em cada coração e possa tocar no profundo de cada alma, trazendo cura, trazendo renovação, restauração, trazendo libertação, reconciliação, salvação. Opera, Senhor, pois Tu és um Deus grande e tremendo, e nós oramos confiados nas Tuas promessas. Muito obrigado por este momento, pela vida de cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos começar com louvor, com o grupo, neste momento. O trio vai louvar o Senhor. Quero contigo viver.
ansiedades, tantas ansiedades, tantos problemas. Mas o que importa cada um desses problemas se nosso Deus nos ama? O que importa esses problemas se um dia nós vamos estar com Ele? Infelizmente, na nossa fraqueza, muitas vezes nos deixamos abalar por coisas tão pequenas e outras coisas que parecem grandes aos olhos dos homens, mas que diante de Deus são ínfimas. O nosso Deus tem um futuro diante dele, com Ele para cada um de nós. Ele nos ama, Ele te ama nessa hora, creia. O amor dele está entrando na tua casa, na tua vida nessa hora, creia, em nome de Jesus. Ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, feito dependente de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto assim. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. És minha herança e sou tua porção, atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto. Oh, Jesus querido, o teu amor é incomparável, Senhor, o teu amor é incomparável. Senhor querido, nessa hora visita cada um dos teus filhos, Senhor. Visita os lares, Senhor, dos nossos irmãos que nós amamos tanto, que estamos sentindo falta, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um deles nessa hora, Jesus. Tira toda dúvida, toda aflição, toda fraqueza, todo medo. Mostra a cada um deles o tamanho do teu amor, Senhor. Abre a mente espiritual de cada um de nós, para que nós possamos tentar entender esse amor que não compôs aqui a tua própria vida naquela cruz por nós. Deus bendito, Deus bendito, abençoa, Senhor, a tua igreja, o teu povo, o nosso pastor. Nós precisamos de ti, nós precisamos de ti mais do que nunca, Senhor. Nos mantém em pé diante de ti, nos fortalece, somos por Deus, Jesus. Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto. Ele te ama, ele te ama.
Glória a Deus. Nós iremos fazer a leitura bíblica. Como eu disse, é uma alegria poder vir a você nesta noite através deste meio de comunicação e junto nós direcionarmos os nossos pensamentos para as coisas do Senhor. É um momento de muita aflição, de provação, mas também de aprendizado. Eu creio que é de extrema importância nós nutrirmos a nossa alma de esperança, e nesse sentido eu entendo que nada pode nos trazer mais esperança ou nos fortalecer frente ao mistério da vida do que meditar na palavra profética. Sabemos que a vida aqui ela é transitória, essa é uma realidade que temos que aceitar e estar preparados. Nesse sentido, as profecias ela nos fornece não só uma visão do plano de Deus, mas nos traz segurança e confiança quanto ao nosso futuro. Nenhum valor tem uma fé que nos leva apenas até o túmulo. A fé verdadeira nos aponta para o nosso destino. Ela nos faz descansar em um Deus que está no controle de todas as coisas. Nesse sentido, nós iremos ler a palavra do Senhor. Eu vou aqui abrir a Bíblia, você abre aí na sua casa, se você está com ela em suas mãos. Sempre é bom, que é o capítulo 12 de Apocalipse, os 5 primeiros versículos, que diz o seguinte: E viu-se um grande sinal no céu, a mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse seu filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de todos para o que nós iremos meditar neste momento. Nós estamos diante de um texto que ele é dramático, que revela o que acontece atrás das cortinas do tempo e o que veio ocorrendo dentro do tempo, embora de forma invisível. São apenas 5 versos que nós lemos, mas na sua brevidade ele conta a importância do nascimento de Cristo e como ele se encaixa em um plano eterno, um drama que termina em grande triunfo. Ele nos leva desde a eternidade passada à eternidade futura. Ele revela que o nascimento de Cristo não era apenas um evento isolado, não apenas mais um momento importante na economia de Deus, mas o seu ponto alto. Todo o plano de Deus se converge para este momento na história. E é a partir da encarnação que as ações redentoras de Deus se tornam um fato. Esta passagem bíblica olha para o nascimento de Cristo a partir da perspectiva de uma guerra divina, uma longa batalha entre Deus e Satanás. Agora, quando eu digo uma longa batalha, isto é verdade não por força e resistência de Satanás, mas porque Deus estabeleceu um cronograma de eventos. Em momento algum, a oposição e resistência de Satanás frente às ações de Deus colocaram em risco o plano de Deus na realização de seu propósito. O plano de Deus, em momento algum, ele foi alterado, retardado ou frustrado. Em nenhum momento Satanás esteve ou está no controle, pois quem governa de forma soberana é Deus, tendo em vista o seu propósito que ele mesmo estabeleceu na eternidade. O apóstolo Paulo se refere a isso em sua carta aos Efésios, dizendo: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra.
Em nenhum momento existe uma disputa pelo poder, como alguns afirmam. Satanás é o nome que se dá a Lúcifer depois de sua queda, o diabo, a serpente, o dragão. Nesse sentido, fica claro que Satanás não é uma criação de Deus, como alguns afirmam também. Antes de se tornar Satanás, ele era o querubim ungido, conhecido como Lúcifer. Ele, embora dotado de poderes, está sujeito a Deus e está completamente sob o controle de Deus em todos os momentos. Ele é o grande adversário de Deus que se rebelou contra Deus e desde então se tornou o opositor, aquele que se opõe a Deus e aos seus propósitos. No entanto, nós sabemos pelas Escrituras que nada poderá deter o que Deus já estabeleceu. Este é o verdadeiro conflito e a verdade que temos que entender. Na verdade, grande parte do que achamos que seja ações dos homens, na verdade são ações desse adversário de Deus que usa deste mundo para atingir o seu intento, que é roubar, matar e destruir. O campo de batalha é o céu, o mundo invisível, onde essa batalha ganha contornos tremendos. Mas o campo de batalha é também no mundo onde vivemos. Satanás não está preocupado com o cosmos, mas com a humanidade. Essa humanidade pela qual o Senhor Jesus veio e morreu para trazer salvação. Aqui neste mundo é onde ele exerce o seu poder contra o homem e contra a igreja de Jesus. Paulo nos fala deste conflito espiritual que enfrentamos como igreja do Senhor, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, com as hostes ou contra as hostes infernais ou espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse sentido, ninguém é neutro nesse conflito. Ninguém fica em cima do muro, ninguém é deixado fora. Jesus afirmou: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. A Bíblia nos dá um panorama de uma guerra espiritual. A guerra ela deu início antes da criação do homem, e vem se intensificando desde o Jardim do Éden até hoje, caminha para o seu fim, quando finalmente Satanás e seus anjos, todos aqueles que rejeitaram a Deus, a Bíblia diz que serão lançados no lago de fogo. A batalha começou no céu, quando Satanás se rebelou contra Deus, quando ele era um querubim ungido no céu, provavelmente um líder de louvor. Em seguida ele traz para si uma terça parte dos anjos, como iremos notar nesta passagem, já lemos, e este grupo de anjos juntou-se à rebelião de Satanás e se tornaram anjos caídos, demônios, e todos eles foram expulsos do céu. A partir deste fato, Satanás e seus anjos se envolveram com os anjos de Deus numa guerra que tem data para terminar. A batalha em seguida desceu à terra no Jardim do Éden, quando Satanás veio através de uma serpente, se aproximou de Eva e a seduziu, e esta a seu marido Adão. Ambos desobedeceram a Deus e foram expulsos do Jardim do Éden. Vocês conhecem muito bem a história. A desobediência de Adão a Deus era o caminho necessário para que Satanás assumisse o governo na terra no lugar do homem. O homem se tornou escravo do pecado à mercê dos interesses de Satanás. Satanás despertou em Eva e Adão o desejo de querer ser como Deus, como se fosse possível a criatura se tornar criador. O homem, na ânsia de querer ser igual a Deus, não só não se tornou igual, mas perdeu a sua humanidade. O pecado afetou a natureza humana, perverteu o seu propósito, e desde então o homem está em guerra consigo, com o próximo, com a criação e com Deus. Se você olhar para a história da raça humana, verá uma história marcada por sangue, guerras, corrupção, ganância, idolatria, feitiçaria e calamidades. Se você olhar para o cenário atual, irá ver as mesmas coisas, só que em uma escala muito maior. Você acha mesmo que todo esse cenário de tragédias, calamidade e destruição acontece como sendo uma força do destino, sem nenhuma mente oculta por trás? Você acha mesmo que a maldade do ser humano é algo que se desenvolveu naturalmente? Você acha que Deus fez o homem com esse poder maléfico para ser desenvolvido com o tempo? De jeito nenhum. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Portanto, o homem que conhecemos não representa aquilo que Deus fez no princípio. Houve uma mutação.
Um vírus letal transformou o homem em uma criatura incapaz de amar a Deus por si só e, portanto, capaz de fazer as mais terríveis atrocidades. Você acha que o homem pode melhorar e acabar com a maldade? Não, ele não pode. Ele é escravo do pecado. Existe uma força que atua nele, que é maior do que ele. Pense comigo. Só porque você não é capaz de ver um vírus, não significa que ele não exista. Você não precisa de microscópio sofisticado para acreditar que existe um mal capaz de matar o ser humano. O microscópio poderá te dar o conhecimento do fato, mas independentemente de crer que existe ou não, a morte aponta para uma causa. A Bíblia nos declara que existe a presença do mal neste mundo, e esse mal é personificado na figura de um ser espiritual que a Bíblia descreve como sendo Satanás. Se você acredita ou não, isso não altera a realidade do mal. Olhar para um cenário de mortes e destruição e achar que não existe uma causa para isso é ser ignorante. Tudo na vida tem uma causa, assim como um vírus, como vivemos hoje, invisível, mas letal. O homem está lidando com forças invisíveis que só se discernem espiritualmente e não pelos sentidos naturais. O reino de Deus é um reino de ordem, de valores santos, um reino de amor e equilíbrio. Se o mundo se encontra em um caos e desordem, existe uma causa para tudo isso. A causa é o pecado, e este foi arquitetado por Satanás. Satanás é o causador disso tudo, ele é o mal na sua plenitude. O pecado é, portanto, o vírus maldito e destruidor da vida humana, não só do seu corpo, mas de sua alma, do seu espírito. Foi por isso que Jesus veio e padeceu numa cruz. Foi para destruir o poder desse vírus na vida humana e aniquilar aquele que está por trás de tudo isso, que é Satanás. Jesus, ao ir à cruz, leva sobre si, em seu corpo, esse vírus maldito do pecado de toda a raça humana. E ao morrer, morre com ele a velha natureza contaminada por esse vírus maligno. Quando ele é levantado da sepultura, ao terceiro dia, vencendo a morte, ele ressuscita num corpo incorruptível, num corpo glorioso. Pela sua morte e ressurreição, Jesus nos deu a oportunidade de sermos libertos do poder do pecado, que é a morte eterna. Essa é a única forma de ser imunizado contra esse vírus, pois o seu efeito não é apenas no corpo e nesta vida. Sem Jesus, o homem continua contaminado por esse vírus maldito, e os seus efeitos perduram não só nesta vida, mas continuam na eternidade. A única vacina eficaz e definitiva capaz de desfazer os efeitos malignos desse vírus chamado pecado é o sangue de Jesus Cristo. Esse vírus é tão letal que todos, sem exceção, são vítimas de seu poder mortal. A Bíblia diz que pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós, como crentes em Jesus, continuamos ligados a esta velha natureza, e portanto o corpo sofre os efeitos do pecado. No entanto, ainda que o corpo padeça por causa do pecado, fomos feitos nova criatura. Nesse sentido, já estamos ligados a Cristo. Isso significa que assim como a morte não pôde, no caso, deter Jesus, o mesmo se dará conosco. A morte não poderá nos deter na sepultura. A diferença entre o crente e não crente é que quem tem Jesus, embora esse vírus possa lhe trazer ainda dor, sofrimento neste mundo, no entanto, não tem poder sobre a sua vida depois da morte. O único antídoto contra o pecado, que é a causa da morte, é o sangue de Jesus. E o único poder que vence a morte é o poder do Cristo ressuscitado. A ressurreição de Cristo e o poder de Deus, ou seja, é o poder de Deus que aniquila o poder da morte eterna. A pergunta que precisa ser feita neste momento, respondida, é como isso vai acabar? Isso vai continuar? Este conflito interminável entre o bem e o mal, como isso vai acabar? E se isso vai acabar, quem triunfa? Quem ganha? A resposta a Bíblia nos dá: esse conflito vai acabar. Este universo inteiro, tal qual conhecemos, não é um universo permanente. Ele será substituído por um novo céu e uma nova terra. Isso também ocorre e ocorrerá quando esta grande guerra chegar ao seu final.
A Bíblia também diz que no final, no tempo estabelecido por Deus, Satanás será derrotado, todos os seus anjos, demônios serão derrotados, todos aqueles que se aliaram a Satanás, e isso inclui a raça humana que rejeitou a Cristo, serão derrotados, e todos serão lançados no lugar chamado Lago de Fogo. Naquele tempo Deus criará um novo céu, uma nova terra, nos quais todos os anjos de Deus e todos aqueles santificados por Deus, através do sangue de Jesus, irão habitar eternamente, livre do mal, de todo o poder maligno deste vírus tão mortal. Deus nos diz em sua palavra, em Apocalipse 21, o seguinte: e vi no céu e uma nova terra, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A questão é esta: quem e que vai trazer esta vitória? Quem é que vai vencer Satanás, conquistar os anjos maus e seus demônios, conquistar os pecadores deste mundo, estabelecer o reino de Deus para todo sempre? Veja que eu estou falando uma perspectiva de Apocalipse 12 anterior, numa visão anterior à criação. Sabemos que Deus já veio a este mundo na pessoa de seu Filho, e na cruz despojou os principados e potestades, sobre eles os triunfou. Jesus venceu Satanás na cruz, mas a batalha ainda continua. Jesus se referiu a Satanás dizendo que ele é o príncipe deste mundo. O tempo de Satanás nesse mundo está chegando ao fim. No entanto, estamos falando nesta noite da perspectiva de Apocalipse 12, onde nos fornece uma visão a partir da expulsão de Lúcifer e de seus anjos do céu, até o nascimento de Jesus e sua ascensão ao céu, depois de sua ressurreição. A pergunta então é: quem será a pessoa a enfrentar, vencer Satanás? A resposta aqui é o Messias, e nós conhecemos a história. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Vocês conhecem a história do nascimento de Jesus? Desde a sua promessa no Éden até a sua realidade há 2000 anos. Vocês conhecem a história de tudo como começou aqui na terra. O mundo criado por Deus não é esse mundo corrompido, cheio de miséria e calamidades. Houve algo que afetou a criação de Deus e perverteu o seu propósito. O homem foi criado para a comunhão com Deus e para governar este mundo, e não para ser escravo de Satanás. Então o que ocorreu? Logo no início, Satanás vem para o jardim, ele seduz Adão e Eva, eles aceitam suas mentiras e eles se rebelam contra Deus. Mas Deus imediatamente faz uma promessa de que no futuro, da semente da mulher haveria de nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele vai ser da semente da mulher, mas ele também será o santo, o Filho do Deus Altíssimo, não apenas um homem, mas Deus e homem. Portanto, a promessa vem logo no início, após a queda de Adão, que a rebelião de Satanás não é permanente e que um dia ele será destruído. Quando o anjo anunciou a Maria que ela haveria de conceber Jesus por obra do Espírito Santo, ele disse a ela a respeito de Jesus: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Você pode entender que quando o anjo Gabriel anunciou Maria, ele deve ter dito isso com grande alegria e grande expectativa, porque ele próprio permanentemente tem se empenhado nesta luta contra Satanás e as hostes de demônios nos lugares celestiais. Agora, este drama, esta grande promessa de alguém que iria esmagar a cabeça da serpente, e a sua real vinda a este mundo para fazer isto, para cumprir esta profecia, este grande drama é descrito para nós no capítulo 12 de Apocalipse. Aqui está esta parte dramática e poderosa das Escrituras que define para nós o nascimento de Jesus em proporções cósmicas. Além de vê-lo como o Rei de Israel, além de vê-lo como nosso Salvador pessoal, isso nos leva para o grande drama do conflito do bem e do mal, que se desencadeou desde a queda de Satanás e vai até o auge no golpe esmagador efetuado por Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma revisão realmente dramática que João tem.
Eu quero que você perceba no versículo 1 e depois no versículo 3, ele fala sobre um sinal. O que é um sinal? Um sinal é um símbolo. O sinal sempre aponta para uma realidade, e esta é sempre maior do que o símbolo. O sinal simplesmente identifica outra coisa que é um símbolo, é uma maneira de apontar a realidade. É isto é o que você tem em toda a literatura profética, e certamente durante todo o livro de Apocalipse, você tem sinais, você tem algo que simboliza uma realidade. Os sinais, sempre digo, chamam a nossa atenção por aquilo que está por vir, ou por uma coisa que é importante. Os sinais visam nos alertar, chamar a nossa atenção para a realidade, para aquilo que está por vir, que precisa ser visto e não negligenciado. Nesse sentido, não dar atenção ao sinal, negligenciar o seu sentido, é sempre perigoso. E aqui João vê um grande sinal no versículo 1, e junto com ele outro sinal no versículo 3, e eles são sinais que apontam para uma outra realidade. João, no livro de Apocalipse, escreve uma série de visões que ele tem, e todas as suas visões são sinais, eles são símbolos de alguma grande realidade. E assim, quando você lê o livro de Apocalipse, você não está apenas lendo uma história referente a um determinado momento da história. Não, não, senhor. Alguns querem dizer que todo o livro de Apocalipse é uma descrição da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas isso não pode ser verdade. O livro de Apocalipse varre literalmente de uma extremidade a outra extremidade da eternidade. Ele abrange todo o drama da história da redenção, dos propósitos de Deus, e muitos deles continuam sendo mistérios para nós. O drama pode ser melhor compreendido observando três características, três personagens aqui. No versículo 1 há uma mulher, no versículo 3 há um dragão, e no versículo 5 há um filho. Esses são os três personagens principais nesta revelação, nesta visão dramática. E esta visão aparece no céu, é uma espécie de escrita no céu. Deus literalmente projeta a grande visão, esse grande sinal, esse grande símbolo nos céus ao olhar de João. A palavra grande indica-nos tanto o seu tamanho quanto a sua importância, sua magnitude em termos do que ele vê e a sua magnitude em termos do que significa. Deus sempre manifestou sinais durante o tempo, mas aqui se refere a um grande sinal, algo que é destacado e que é chamando a atenção. Portanto, este é um grande sinal inconfundível, absolutamente importante. Esta é a natureza da revelação. As escrituras estão cheias de sinais monumentais e críticos que transcendem qualquer ponto particular da história. Esses sinais foram colocados para nos dar uma compreensão abrangente do desdobramento da história, dos propósitos de Deus da eternidade e eternidade. Em primeiro lugar, então, vamos olhar para o primeiro sinal. Ele vê uma mulher. Agora, existem várias mulheres simbólicas no livro de Apocalipse. Há uma mulher no capítulo 2 que é chamada Jezabel. Ela recebe este nome simbólico porque ela representa a imoralidade pagã. Há também no capítulo 17 de Apocalipse uma prostituta, uma mulher escarlate que representa a igreja apóstata, a igreja corrupta, a igreja que abandonou a sua fidelidade a Deus e se corrompeu com os ídolos, embriagou-se com o sangue dos santos e corrompeu-se com as suas abominações e da imundície de sua prostituição. A mulher aqui representa essa igreja poderosa no mundo, em sua influência, em seu alcance mundial, mas corrupta e cheia de abominações. Não é difícil de você identificá-la. E há também uma outra mulher no capítulo 19, que é a noiva, a igreja verdadeira, que é a noiva do Cordeiro. E depois há esta mulher no capítulo 12, que estamos meditando, a quarta das mulheres simbólicas do livro de Apocalipse. A igreja católica, ela interpreta esta mulher no capítulo 12 como sendo Maria. Mas você irá entender que se trata de uma grande distorção, a fim de justificar a doutrina católica em relação a Maria. É comum você ver algumas artes em que Maria é retratada e representada como vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça 12 estrelas. Isso não pode ser Maria. É uma grande distorção fazer esta aplicação, e tenho certeza de que você irá entender no decorrer dessa mensagem. Há também aqueles que ensinam que esta mulher é a igreja de Cristo. Isso também é uma grande distorção. Esta mulher retratada na visão não pode ser a igreja. A igreja nunca é no Novo Testamento chamada de uma mulher.
A igreja nunca erra uma mulher, a igreja nunca está grávida, a igreja nunca dá à luz a qualquer coisa, a igreja é sempre vista como uma noiva esperando para se casar. A ceia das bodas do Cordeiro não ocorre até o capítulo 19, quando todos nós chegaremos ao céu. Nós somos a noiva escolhida, estamos desposada e estamos a ser uma virgem pura, uma esposa grávida. A Igreja Católica Romana vê Maria aqui, e a teologia do pacto tradicional reformada vê a igreja também, essa mulher. Nenhuma destas coisas é possível. Somos como uma igreja, uma virgem pura, uma noiva esperando o casamento que ainda não aconteceu. Há uma e apenas uma possibilidade real: a mulher é Israel. Israel é muitas vezes chamada a esposa de Deus. Não é por acaso que Israel é perseguido desde a sua origem. Às vezes Israel é retratado como uma viúva, ou mesmo como uma mulher divorciada, de acordo com Oséias. Você encontra o mesmo em Ezequiel 16, muito lindo é esse capítulo, você pode ler na sua casa. Isaías capítulo 50 também. Israel é retratado como uma esposa infiel, adúltera, desleal, que finalmente se tornará fiel. Ela se voltará novamente para o seu Deus e se arrependerá dos seus pecados. O profeta Zacarias fala disso no capítulo 12, dizendo, em versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No capítulo 13 ainda, de Zacarias, versículo 6, ele continua dizendo: e se alguém lhe disser que feridas são essas em suas mãos, dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Israel, por todo o Antigo Testamento, é retratado no plano de Deus como sendo a esposa de Deus. Em Isaías está escrito no capítulo 54: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo Israel e o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Israel é a mulher de Apocalipse 12, aquela que Deus escolheu para si. É uma expressão figurativa para enfatizar que Deus escolheu Israel, tendo em vista o seu plano redentor, e seria através de Israel que o Messias iria. Jesus chegou a dizer: a salvação vem dos judeus, o homem gostando ou não. Foi assim que Deus fez, e ninguém pode mudar. Nesse sentido, Israel ocupa uma posição central no plano de Deus, e Deus reservou para o fim algo especial para o seu povo. Não é, pois, de se estranhar que Israel está a ser referido aqui nesse capítulo. A salvação de Israel está próximo, o reino prometido também está próximo. Na visão que estamos considerando, a mulher que é Israel é exaltada acima de todas as nações. Então, claramente, a imagem aqui é da nação de Israel, a nação que está acima de todas as nações. Embora seja tão pequena, mas Deus a escolheu e a formou para ser exaltada entre todas as nações. João vê a mulher vestida do sol, mostrando brilho e refletindo sua luz como sendo a nação gloriosa que Deus escolheu. É de lá que surge o Salvador e o Senhor. A história começou por Israel e terminará com Israel. Então, aqui no texto em que estamos meditando, vemos a mulher que é Israel sendo exaltada dentre todas as nações, pois Israel virá o Salvador. O texto ainda diz que a mulher vestida de sol tem a lua debaixo de seus pés, indicando que o governo vem de Israel, como a profecia bíblica diz. Gênesis capítulo 49: o cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Se o governo vem de Judá, de Israel, então você acha que Satanás não se importa com isso? É claro que sim. Ele sabe que de Israel virá o governo de Deus sobre os reinos. Satanás sabe que Jesus veio para governar, e que o governo de Cristo representa o quê? O fim de seu reinado diabólico.
O texto ainda diz que havia uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da mulher. Essa coroa grinalda é representativa, pois aponta para as 12 tribos de Israel. Israel é formado não de 10 ou de 11 ou de 13, mas de 12 tribos. O segundo verso ainda descreve mais sobre esta mulher. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Israel é frequentemente retratado desta forma. Você pode ir para o Velho Testamento, você vai encontrar Israel descrito como uma mulher em trabalho de parto, de nascimento, como uma mulher tentando trazer à luz um filho. Este é Israel. O restante do versículo diz que ela está com dores de parto e grita com ânsias de dar à luz. Não se trata aqui de um pré-parto, mas uma mulher em trabalho de parto, e esse processo é doloroso. Veja que se trata de uma mulher tendo contrações fortes e intensas na ânsia de dar à luz. E por séculos e séculos e séculos, Israel sofreu e padeceu, e sofreu essas dores terríveis para tentar perceber as suas promessas. A promessa foi feita a Abraão, mas o processo até o parto seria longo e doloroso para Israel. Basta você olhar a história bíblica, que nos dá um panorama muito claro a respeito desta obra gloriosa. Embora a promessa seja feita imediatamente após a queda de Adão, falando da semente da mulher, mas a promessa ela é ratificada em forma de aliança através de Abraão. Todas as promessas de Deus caminham de volta para Abraão em Gênesis capítulo 12, por meio do qual Deus abençoaria não somente a nação de Israel, que ainda seria formada, mas se estende a todas as nações. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, escreve sobre isso, dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Ora, as promessas elas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Todas as promessas feitas a Abraão foram reiteradas a Isaac, a Jacó, a José e novamente para com o povo de Israel. Desde a primeira promessa feita a Adão após a queda, se passaram muitos séculos, na verdade cerca de 4.000 anos. Nesse período, muitas águas ou eventos correram pelo leito do rio da história. De alguma forma entendo que Israel sofreu muito. A gestação não foi um processo curto, mas demorou 4.000 anos. Nesse período muitas perguntas foram feitas. Quando isso vai acontecer? Quando é que o Messias virá? Quando teremos o reino prometido? Quando essa perseguição ela vai parar? Quando é que o sofrimento vai chegar ao fim? A Bíblia nos fala que Simeão aguardava a consolação de Israel, assim como outros. E quando ele toma em seus braços Jesus no dia da presença, agora despede o teu servo em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. Esperando por séculos e séculos, e quando ele vem, Israel não o reconhece, não lhe dá boas-vindas. Vocês conhecem a história. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O sofrimento ainda não acabou para Israel. Ainda resta um tempo até que Jesus volte, não mais como homem sem aparência, mas em sua glória e majestade. Ele virá para nós, mas virá também para Israel. Vamos olhar agora para o outro sinal. Nós poderíamos continuar. O outro sinal é: e viu-se um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho. Este dragão é claramente Satanás. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás. O texto não se refere a uma cobra, uma serpente, mas Satanás aparece na forma de um grande dragão, mortal, destrutivo e feroz. De um lado você tem a mulher grávida e com dores de parto, e gritando com ânsias de dar à luz. Isso aponta para o quê? Para a sua fragilidade, para a sua natureza indefesa. E do outro lado um grande dragão vermelho, apontando o quê? Para a sua natureza cruel, mortal e diabólica. No versículo 3 o texto diz que o dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. No capítulo 17 de Apocalipse nós encontramos a descrição com mais detalhes sobre a besta e a mulher sentada na besta.
Não vamos hoje entrar nos pormenores sobre a besta e a mulher sentada na besta, mas o texto descreve a sequência de impérios mundiais até os dias de hoje. A sequência de impérios mundiais são representadas nessas 7 cabeças. Não vamos aqui entrar nesses detalhes agora. Em resumo, todos os impérios vêm sendo governados por esse dragão, por Satanás, dentro de uma permissão de Deus. E o dragão é quem comanda, arquiteta e promove as ações, seja contra Israel, contra a igreja de Jesus Cristo, contra o próprio Senhor Jesus. Jesus em seu ministério se refere a Satanás como sendo o príncipe deste mundo. Jesus disse: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, a Bíblia nos diz que Jesus foi transportado a um monte alto, ou muito alto, e Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. O maior desejo de Satanás é o de ser adorado. Quando ele não consegue fazer isto de forma direta, ele o faz de forma indireta. Por isso, qualquer adoração que não seja a Deus é uma adoração corrompida e feita a Satanás. Ele é o Deus deste mundo, é o Deus desse século, aquele que tem cegado o entendimento das pessoas. Ele é aquele que veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não é outro senão Satanás. O apóstolo Paulo escreve em sua carta aos 1 Coríntios, dizendo que virá o fim, e quando este fim vier, então será aniquilado o dragão e os seus agentes. Está escrito lá: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força. Ou seja, a hora vai chegar em que todo o domínio de Satanás nesse mundo será aniquilado. Até lá, Satanás continuará agindo como príncipe deste mundo, porque este é o seu território. No livro de Apocalipse se refere a isso dizendo: e os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Esse tempo final está próximo. Não sabemos o dia, mas os sinais nos apontam que a igreja será logo arrebatada. É necessário que isso aconteça primeiro, para que o plano de Deus em relação ao dragão seja concluído. O profeta Daniel recebeu de Deus uma visão no fim a respeito do fim, se referindo a este momento, que diz o seguinte: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Ele consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Portanto, esta figura Satanás, este dragão é Satanás, é visto como governante deste mundo e de toda a história humana, não só do passado, mas mesmo daquela confederação de 10 nações no final, que vai marcar o último império mundial do anticristo. Ele, é claro, está sujeito aos propósitos soberanos de Deus, mas Deus lhe permitiu governar esse sistema do mal por um tempo, e assim ele literalmente é o governante da história aqui neste mundo terrível que nós vivemos. Este é o grande poder do mal através de toda a história humana. No futuro, a Bíblia diz que haverá uma confederação de 10 nações, que será governada pelo anticristo, e farão guerra contra a mulher, que é Israel. Haverá um conflito cósmico nunca visto. Aqui está esta mulher grávida, em agonia e dor, e contra ela está esse dragão feroz e diabólico. Qual é a finalidade do dragão? Versículo 4 indica que não só ele é o governante do sistema, mas ele não está sozinho. Sua cauda varreu 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Isso indica o quê? Que quando ele desceu do céu com sua rebelião, 1/3 dos santos anjos também se rebelou e se aliou a ele naquele motim, e juntos eles foram expulsos do céu. Se ele fez isso, o que ele pode fazer aqui na terra de rebelião, inimizade, anarquia e desordem? Essa é a sua natureza. Não há dúvida de que existe um poder de restrição por parte de Deus. Esse poder de restrição um dia será retirado quando a igreja for arrebatada. Então você imagina como será o mundo depois que a igreja for tirada deste mundo. Você acha mesmo que todo esse caos que existe em nosso mundo não tem uma causa? É ser ingênuo acreditar que o mal é apenas a falta de cultura do homem, que o problema
nosso é educação ou de natureza social. Tudo isso tem a sua importância. Então aqui esta mulher, grávida, frágil, com dores de parto, gritando com ânsias de dar à luz, frente ao dragão e aos seus milhares de anjos, ou milhões de anjos, é uma imagem terrível. Mas o ponto focal dessa hostilidade é descrito no versículo 4: e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. O objetivo do dragão era o quê? Devorar a criança, ou seja, Jesus. Ele fez todas as tentativas contra a mulher, no caso Israel, durante milênios, e continua, mas o seu objetivo era impedir o nascimento da criança. E quando a mulher estava para dar à luz, ou seja, como o dragão não conseguiu impedir, então ela tenta devorar a criança, ele tenta devorar a criança ao nascer. Nós podemos jogar um pouco aqui de história. Satanás fez tudo o que ele poderia fazer para destruir a nação de Israel. Era uma estratégia para impedir a gravidez e o parto, mas ele falhou. Quando olhamos para a nação de Israel, fica patente o cuidado de Deus em preservar Israel durante toda a sua trajetória, desde a chamada de Abraão e sua posterior fundação como nação. É uma evidência extraordinária do poder de Deus, da soberania de Deus sobre tudo. Diante de todos nós, uma nação pequena geograficamente, mas que faz o mundo estremecer. Israel é uma pedra no sapato do dragão, é uma pedra pesada entre as nações, como profetizou Zacarias, dizendo: eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Olhe para a história e veja quantas nações durante esses 4.000 anos deixaram de existir, foram destruídas e restam apenas cinzas de um passado que desapareceu. Isso é o que a história nos ensina. A história é um ciclo de nações e impérios que tiveram seu tempo de glória, mas que hoje só existe nos livros da história, mas não com Israel. E assim Satanás nunca foi capaz de destruir a mulher. A história de Israel é uma evidência clara de que Deus está guiando o seu plano e nada poderá impedir o seu glorioso final. Satanás tentou destruir a mulher logo no início, lá no Egito. Você se lembra? O faraó determinou que as crianças do sexo masculino fossem mortas ao nascer. Mas a Bíblia diz que as parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram, ou não atenderam o pedido do rei. E assim os filhos de Israel se multiplicaram. O povo hebreu foi preservado no Egito, para então se tornar uma nação após a saída do Egito. Abraão foi tentado. O objetivo de Satanás era afastar Abraão da promessa de Deus. Ismael não poderia herdar a promessa. O filho da escrava não poderia herdar a promessa. Ele tentou destruir Jacó, matar a linhagem de Judá completamente. Ele tentou fazer com que Saul matasse Davi, que era da estirpe real, de quem o Messias viria, e assim acabar com toda a esperança messiânica. A malignidade de Saul não era apenas por causa do medo de perder o trono para Davi, mas havia uma ação invisível, orquestrada pelo dragão, para impedir que Davi chegasse ao trono. Ao fazer isso, o dragão estaria atingindo o plano de Deus, pois Jesus viria da linhagem de Davi. Então houve Amã. Vocês conhecem a história? Amã arquitetou um plano diabólico para acabar com os judeus, um verdadeiro genocídio, mas seu plano foi frustrado de maneira surpreendente pelo fato de que uma menina judia havia se casado com um rei pagão. O nome dela era Esther. Esther interveio juntamente com Mordecai, e Amã foi executado, e a nação de Israel foi preservada. Atália, filha de Acabe e Jezabel, tentou destruir a linhagem messiânica, matando todos os herdeiros do reino de Judá, com exceção de um que foi salvo. O único dos descendentes de Davi que sobreviveu a essa chacina foi Joás, com apenas acho que 6 ou 8 anos de idade, que foi escondido pela esposa do sacerdote Joiada. Se Joás tivesse sido morto, a promessa de Deus feita a Davi cairia por terra. Nesse sentido é evidente que Satanás sempre tentou destruir a mulher, ou seja, Israel. E até mesmo nos dias atuais, no tempo moderno, na Inglaterra 1000 anos atrás, eles baniram os judeus. Leia a história. Na França e na Alemanha, os judeus foram responsabilizados injustamente pela peste negra e foram torturados. O ano em que Colombo descobriu a América, a Espanha expulsou todos os judeus. As cruzadas massacraram os judeus, e mais tarde a Inquisição Católica Romana matou no nome de Jesus Cristo milhares e milhares de judeus.
1881 começou as atrocidades russas horríveis contra os judeus. E a partir de 1881 começou uma perseguição enorme, um antissemitismo muito grande que varreu toda a Europa. Então veio depois Hitler com o Holocausto, e veio Stalin na antiga União Soviética, e agora os árabes, os palestinos, os comunistas, e por como dizer, o Vaticano na figura do Papa. Não se engane com a diplomacia do Vaticano na figura do Papa. Satanás é assim mesmo, tem muita diplomacia, e por isso ele é o enganador, pois usa de artifício, de simulação, como forma de enganar as pessoas. Satanás, durante toda a história de Israel, desde a promessa feita a Abraão até os dias de hoje, tem usado de todos os meios para destruir a mulher, ou seja, Israel, e aniquilar o povo judeu, a nação de Israel, e tirar do mapa. Você deve ter ouvido muitas vezes na mídia, seja pela televisão, por outros meios de comunicação, como os palestinos e o Irã ameaçam a nação de Israel. São declarações estarrecedoras de que não irão se sossegar até que faça Israel desaparecer do mundo. Você percebe que o mundo, com exceção de pouquíssimos países, são contra Israel. Isso não se trata apenas de uma questão política, como é dito, mas é o mesmo espírito que percorre a história, desde a promessa de Deus feita a Abraão. Por trás de tudo isso está o dragão vermelho, a velha serpente Satanás, ameaçando a história do povo de Deus, perseguindo a mulher. Israel podemos dizer que é uma figura da sarça ardente, queima, mas nunca é consumido. Satanás não pôde matar a mulher, mas ele esperou para matar a criança. A mulher estava grávida antes de dar à luz. Finalmente, na plenitude dos tempos, o tempo de Deus chegou. O nascimento de Jesus ocorreu. Você conhece a história, nós daqui a pouco já estaremos encerrando. Mateus capítulo 2 diz que quando a criança nasceu, o que Satanás fez? Ele colocou no coração de Herodes para fazer o quê? Matar, exterminar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, já que ele não sabia qual era o Messias. A ideia não foi de Herodes. Satanás colocou isso no coração de Herodes. Quando Jesus foi pela primeira vez em Nazaré para pregar em sua própria cidade natal, Satanás moveu a multidão de pessoas que estavam na sinagoga naquele dia para tentar jogar de um penhasco. Quando Jesus foi para o deserto, já disse aqui, Satanás tentou por 3 vezes na tentativa de frustrar o plano de Deus. E apenas uma longa história de Satanás tentando destruir a obra do Messias. Ele fez tudo isso para impedir Jesus de ir à cruz, oferecendo uma alternativa melhor. E quando não conseguiu, então ele dá a sua última cartada: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti, como a nós. Tem gente que prega que Jesus estava na cruz e o inferno estava em festa. Isso é uma grande heresia. A vitória de Jesus estava na cruz. É lá no patíbulo da cruz que Jesus seria exaltado como Salvador e Senhor. Não haveria salvação sem o Cristo na cruz morrendo para expiar os nossos pecados. Paulo escreve aos Hebreus que Jesus aniquilou o diabo na cruz. Foi através de sua morte na cruz que ele foi despojado de sua autoridade. Eu sempre digo aqui nos nossos cultos: ninguém tem autoridade sobre o reino que não conquistou. Ninguém tem autoridade sobre a morte a não ser aquele que a conquistou. Somente Jesus tem autoridade sobre Satanás e a morte, pois ele então somente conquistou esse território que era de domínio de Satanás. Isso nos leva à terceira pessoa, o ponto final de nossa mensagem. Ela deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. É isso o que diz o Salmo 2. Essa é a profecia. Ele nasceu para governar, para ser não apenas um rei, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. O texto de Apocalipse 12 diz: e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O que significa que Satanás não tem poder sobre a mulher e sobre o seu filho, pois ele venceu a morte, o diabo, e subiu ao céu para ser coroado em glória e honra. Ele tentou matar todas as crianças. Ele tentou tirar Jesus de um penhasco, como eu disse. Ele tentou destruir Jesus através da tentação. Ele tentou fazê-lo descer da cruz. Ele tentou intimidar os discípulos, que se tornaram apóstolos, mas não conseguiram. Esse é o plano de Deus. Jesus há de reger todas as nações com cetro de ferro. Foi para isso que ele nasceu e veio ao mundo. Essa é a sua coroação. Satanás não pode impedir. Ele não pôde impedir a gestação e o parto da mulher. Não pôde impedir de Jesus vir ao mundo. Não pôde impedir que ele chegasse à cruz e morresse para se reconciliar o mundo com Deus.
Ele não pôde deter Jesus na sepultura, pois ao terceiro dia Jesus é levantado dentre os mortos. Ele venceu a morte e derrotou no território da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, o dragão. O adversário tentou matar a mulher, que é Israel, tentou impedir a existência da igreja, tentou parar o reino de Deus, mas todas as suas tentativas foram frustradas. Ninguém pode parar o plano de Deus. Jesus voltará não só para buscar a sua igreja, que nós estamos aguardando, mas voltará também para governar este mundo. Ele é o governante legítimo, irá arrancar aquele que usurpou o trono deste mundo. Este mundo voltará a ser governado pelo seu governante legítimo. Por isso Jesus se ligou a nós, se fez carne, porque Jesus é o nosso representante legal. Ele assumiu o nosso lugar para restituir aquilo que nos foi tirado. A Bíblia descreve como o segundo Adão. Ele governa com vara de ferro. Ou seja, essa vinda do reino é descrito no capítulo 20, 19 e 20. Você pode ver depois. A Bíblia, a primeira coisa que ele faz, nos é dito que no capítulo 20, que ele prende Satanás por 1000 anos. Vou encerrar porque o tempo não nos permite avançar. Jesus vai governar as nações com cetro de ferro. Jesus vai voltar a estabelecer o seu reino terreno. Ele vai governar. Entretanto, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono nesta visão. E isso fala da sua exaltação, a sua coroação. Eu entendo que vai ser chegado. Neste momento ele está em sua exaltação. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele enviou o Espírito Santo para viver dentro de nós, para nos consolar e nos guiar em toda a verdade. Ele continua a obra de redenção e do trabalho de intercessão em nosso favor. Ele é o Senhor do seu povo, é o pastor do seu povo. Nós somos suas ovelhas, pertencemos ao grande rebanho do Senhor, composto de irmãos de todos os lugares e de todas as eras. Um dia ele vai voltar. Primeiro virá para a sua igreja. Seremos arrebatados. Ele não permitirá que passemos pela grande tribulação. Mas quando ele voltar com a sua igreja, ele virá para Israel para estabelecer o seu governo na terra. E nós reinaremos com ele. Louvado e agradecido em nome de Jesus Cristo. Ele regerá as nações com vara de ferro. Isso aponta para o seu poder irresistível, a sua justiça implacável e o julgamento rápido. Naquele dia não haverá quaisquer cortes supremas. Outras instâncias, não haverá apelações, não haverá recursos em outras instâncias. Esse é o único juiz e julgará com equidade e justiça. O apóstolo Paulo, quando pregou no Areópago em Atenas, falou a respeito desse dia de julgamento, dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que ele destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando um dos mortos. Haverá um dia de acerto de contas. Haverá um tribunal no mundo, um juiz que é perfeitamente justo e perfeitamente sábio e onisciente. Ele julgará não só as ações, mas as intenções do coração. Ele vai governar com vara de ferro. Isso indica o seu julgamento. Ele irá esmagar a cabeça da serpente e todos os seus demônios. Satanás tentou matar a criança, não foi possível fazê-lo. Satanás tentou durante a vida de Jesus devorá-lo, não foi possível. E quando Jesus morreu e foi sepultado, ele fez de tudo para mantê-lo, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo João, em sua visão, diz o seguinte: e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e eu que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para tudo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, após a sua ressurreição, foi exaltado à destra de Deus. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, mas entende que vai chegar a hora quando ele será coroado diante de todo o universo sem distinção. O Salmo 24, entendo eu, que fala deste momento de coroação, quando diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, e forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Assim, o nascimento de Cristo, o grande evento visto por João, nos fala deste grande drama da redenção, que se estende de uma extremidade a outra extremidade. Existe a mulher, ela está grávida na visão, ela finalmente dá à luz uma criança do sexo masculino, e o dragão está pronto para atacar, e a criança é arrebatada para Deus. A mensagem é clara: Jesus Cristo é o Rei da Glória. Esta é a história da encarnação do Verbo.
nascido para conquistar, nascido para reinar sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. O compositor Handel resumiu isso em sua grandiosa obra conhecida como Aleluia de Handel, as palavras de Apocalipse 11:15, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. É assim que o drama termina, é assim que o conflito entre o bem e o mal termina. Não haverá surpresas, a história já está escrita. Você tem alguma dúvida quanto ao fim da história? Eu já ensinei aqui que é o fim da história que elucida e que elucida toda a história. Se você ainda está cheio de dúvidas e temores, com o coração cheio de incertezas quanto ao futuro da igreja, olha para o fim da história, ela já está escrita. Quem ganhará? Deus. Quem vai ganhar a vitória? Cristo. A criança nasceu para conquistar. Jesus é o Rei Supremo, Ele é o Salvador e Senhor, Ele é o Rei da Glória. Se você sabe o fim da história, então o que você está esperando para estar do lado certo da história? Vem para Jesus. Você já sabe o fim da história. Vem para o lado da vitória. Se você está afastado, não deixe para depois. Vem agora. Ele está com os braços abertos te esperando. Hoje Ele o espera de braços abertos. Hoje Ele é o nosso advogado para perdoar os nossos pecados e interceder por nós. Mas naquele dia Ele sentará como juiz. Não espere chegar aquele dia para você estar do outro lado, que você possa hoje tomar a decisão, que é a melhor decisão que você vai tomar para estar do lado certo da história. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, mais uma vez, meus irmãos. Palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Tem hora que nós somos tão fracos, né? Tão falhos, esquecemos do tamanho desse Deus, o tamanho da vitória que Ele vai proporcionar a cada um de nós. Que nessa noite eu e você possamos sair desse culto cheios de esperança, cheios de fé, renovados pela palavra viva do Senhor, porque a palavra de Deus é que nos sustenta, é que nos renova, que nos anima. Oh Deus querido, obrigado por tudo. Eu te convido agora, ouve conosco assim, que essa semana que vai começar, nós possamos começar ela fazendo a nossa parte, sim. O que nos cabe, eu e você temos que fazer. Aquilo que nós não podemos, que as nossas mãos não alcançam, vamos entregar a Ele, vamos descansar nele. Porque o nosso Deus é poderoso, sim. O mundo tenta nos fazer esquecer disso, mas Ele é poderoso. Com
Glória a Deus, graças a Deus por esta grande vitória que o Senhor nos concedeu e passarmos esses momentos na presença do Senhor, embora nós temos outros momentos, estamos sempre na presença do Senhor, mas é um momento especial quando nós dedicamos nosso tempo, a nossa concentração e unimos em fé, um vínculo de fé e de amor, nós estamos unidos e cultuamos a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e na sua casa. A palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa. E eu creio que o poder de Deus te visitou nesta noite. Nós iremos orar neste momento, agradecer ao Senhor por esta grande vitória. Desejo a você e a sua família uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, de vitórias, que o Senhor possa conceder vitória em todos os seus sentidos. Abençoe sua casa, seu lar, sua família, cada casal, cada filho, cada filha, seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Nós iremos orar neste momento. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, nós somos gratos ao Senhor por este momento que o Senhor nos concedeu de aqui passarmos estes minutos, Senhor, na Tua presença, em oração, em louvor, em ministração da Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, por sabermos que fazemos parte da Tua igreja, que o Senhor veio para reinar e nós somos membros do Teu reino, somos cidadãos do reino do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta vitória. Muito obrigado por cada vida, por cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, que participou deste culto. Outras que irão participar, que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar. Eu oro neste momento para que o Senhor possa curar os enfermos, Jesus. Tu conheces quem está enfermo, Jesus. Nós não sabemos, mas Tu conheces. Visite a casa deste irmão agora, desta irmã que está com este problema de saúde, Senhor, e remova todo o mal, toda doença do corpo e da alma seja removida agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Também pedimos a Tua bênção sobre todos os Teus filhos, sobre cada família. O Senhor nos deu uma semana de bênção e de vitória. Ó Pai, nós Te agradecemos desde já, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos dizem amém. Glória a Deus. Senhor, grandioso és Tu.